Eu vou te dar 3 motivos porque você, como católico, deve estudar teologia. A teologia é uma ciência divina e, segundo Santo Tomás de Aquino, o mínimo conhecimento que você puder adquirir das coisas altíssimas é mais desejável que o conhecimento certíssimo de coisas mínimas, porque o estudo da teologia é capaz de transformar e nos dar uma nova qualidade e maturidade na nossa vida de oração. Porque para evangelizar, precisamos conhecer melhor e compreender com mais profundidade os mistérios da nossa fé, para dar aos homens a razão de nossa esperança. E para lhe ajudar na sua formação, nós do Instituto Parresia te oferecemos uma escola online de teologia. São aulas ao vivo, gravadas, material de apoio e muito mais. Está esperando o quê? Seja aluno da melhor plataforma de ensino católico do Brasil. Matricule-se já! Saiba mais, institutoparresia.org. Queridos amigos, queridos irmãos, nós estamos aqui para conversar sobre Santo Tomás de Aquino. Esse santo que já há alguns anos volta a ser bastante falado no interior da igreja. Alguns comentários justos e aprofundados, outros de pessoas que desejam contribuir, mas que precisam ainda estudar um pouquinho mais, né? Então, com o objetivo de ajudar-nos a aprofundar o conhecimento em São Tomás de Aquino, e é impossível separar a sua vida do que ele escreveu, do que ele ensinou. Ele é uma vida tão unificada que tudo que ele fez faz parte da sua própria vida, a sua vida é ensino, o seu ensino nasceu da sua vida. Então, com o objetivo de aprofundar um pouco e de lançar também o curso de São Tomás de Aquino, que o Instituto Parresia propõe para você e que já está disponível na nossa plataforma, a partir de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre este grande santo, doutor da Igreja, proclamado doutor pelo Papa Pio V, e dando um pouco o gosto, né, do que São Tomás pode trazer para nós. O tema da nossa noite, São Tomás de Aquino e a sua atualidade, mas claro que nós vamos nos deixar guiar pelo Espírito Santo, conversar sobre ele e grandes surpresas talvez o Senhor tenha para você que nos acompanha nesta noite, onde conversaremos sobre esse grande santo. Você pode, desde que terminar de assistir esse momento, essa partilha entre amigos e fãs de São Tomás de Aquino, você pode se inscrever na plataforma do Instituto Parresia e começar a cursar esse curso que para nós vai nos ajudar a aprofundar tanto a teologia como um pouco da filosofia, da vida deste santo, e trazer toda a atualidade para nós que somos missionários cristãos. Todo cristão é missionário, missionários do terceiro milênio. Eu vou começar falando um pouco da vida de São Tomás, onde está presente a dimensão do estudo em toda a sua vida, mas você vai ver, nós vamos ver juntos, que para São Tomás de Aquino o estudo não é nunca algo puramente intelectual, mas é uma atividade contemplativa, né? E em seguida nós vamos conversar com os nossos convidados, a grande Josefa, futura doutora da igreja, né? E o nosso querido Jonas. Vamos conversar sobre outros aspectos da pessoa de São Tomás de Aquino. São Tomás nasceu em Roca Seca, no condado de Aquino, no reino da Sicília, em meados de 1225. Na verdade, o ano do nascimento de São Tomás é bastante discutido, né? Hoje se fala um pouco em 1226, mas isso daí é questão para os especialistas. Vamos partir dessa data, 1225, nasceu no castelo de seu pai, Landulfo. O resto da família dedicou-se à carreira militar, e São Tomás, filho mais jovem da família, tinha sido designado pelos seus à vida religiosa, como era muito comum na época. Graças a Deus, era realmente a sua vocação, e, por sinal, seu tio era abade do mosteiro de Monte Cassino,
bem próximo da região onde Tomás nasceu. Foi lá em Monte Cassino que Tomás começou a estudar desde a idade dos 5 anos. Com o conflito entre o imperador Frederico II e o Papa Gregório IX, a família de Tomás achou por bem tirá-lo de Monte Cassino e, por volta da idade de 14 anos, ele foi estudar em Nápoles. Foi provavelmente em Nápoles que São Tomás entrou em contato com os escritos de Aristóteles que tinham sido descobertos algumas décadas antes, né? Por sinal, estavam proibidos em Paris, onde São Tomás foi estudar e em seguida ensinar. Foi depois de 1250 que os escritos de Aristóteles foram permitidos, e foi justamente nessa época que Tomás começou a ensinar sua primeira regência na Universidade de Paris, né? Mas voltando aqui um pouco para a sua juventude, né? Ele se sentiu chamado a entrar na jovem ordem dominicana, que era uma das ordens mendicantes, né? Juntamente com os franciscanos. Não era tão bem vista ainda, né, como é hoje. E, claro, tendo um tio abade de Monte Cassino, a família queria confiar a abadia a Tomás, né? Inclusive, ele recebeu uma proposta mais tarde do Santo Padre, proposta que não aceitou, porque ele iria ser abade de Monte Cassino, sendo ele dominicano, né? Mas o Senhor tinha outros planos para ele. São Tomás era um homem muito humilde. Você vê que, apesar de ser um grande, eu digo apesar, até tremendo, né? Porque não deveria ser uma incoerência, né? Mas sendo um grande intelectual, ele foi profundamente humilde. O verdadeiro conhecimento, quando ele é realmente assimilado pela pessoa, traz uma profunda humildade, né? Quando você estuda, conhece e começa a se achar superior aos outros, é porque aquele estudo realmente não penetrou ainda no seu coração. A verdade traz humildade, né? A ignorância nos faz pensar que somos superiores aos outros. Então, São Tomás era profundamente humilde e não tinha nenhum interesse em assumir postos ou missões ou funções que Deus não tinha para ele. Inclusive, ele soube muito bem dialogar com as suas autoridades a fim de colocar aquilo que o Senhor falava ao seu coração, né? Pulando séculos, né? Eu lembro aqui de uma frase do Padre Pio, onde ele dizia que a nossa consciência é o nosso profeta interior. Então, São Tomás era um homem, inclusive escreveu sobre a consciência também, que não pensava duas vezes, né? É o que Deus quer que eu vou viver, né? E isso ele viveu durante toda a sua vida. Quando ele deixou claro para a família que queria ser dominicano, a família não gostou. Os dominicanos quiseram enviá-lo para Paris, mas ele foi pego, né, perto de Roma, por 2 irmãos, juntamente com alguns soldados, e foi praticamente viver uma certa prisão domiciliar durante quase 1 ano, né, para que ele desistisse desses projetos, né? A família aí se colocou contra a vontade de Deus, mas Tomás nem por isso dramatizou. Ele viu a providência. Então, Tomás ele tinha um olhar sobre a providência divina muito impressionante, né? E ali ele pôde ler a Bíblia toda, por exemplo, segundo Jean-Pierre Torel, especialista de São Tomás, ele pôde ler todas as Sagradas Escrituras, aprofundá-las, né? Pôde meditar, refletir, inclusive ele deu provavelmente aula para suas irmãs, né? E convenceu uma delas a se tornar religiosa, né? Então a família estava vendo que deixar Tomás em casa era também um problema para os seus interesses. E assim deve ser todo homem e mulher de Deus, né? Onde ele está, ele traz esse fogo interior da vontade de Deus. Por sinal, só lembrando o óbvio, nós estamos falando aqui de um santo, né? E o fato dele ter tido uma profunda vida intelectual, de maneira nenhuma diminuiu a sua santidade, mas antes contribuiu para esta, porque a verdade unida à caridade traz uma vida de união com Deus, né? Tomás, então, ele fugiu, ajudado provavelmente por sua mãe, da prisão domiciliar, foi para Nápoles, e lá os dominicanos
assim, um pouco temerosos de deixá-lo tão perto da casa dos familiares, e sentindo que ele tinha um grande potencial de estudo, o enviaram para Roma, onde ele encontrou o mestre-geral da Ordem dos Dominicanos, e com ele foi para Paris concluir os seus estudos universitários. Então, em 1245, aos 20 anos, foi enviado para estudar na Faculdade das Artes da Universidade de Paris. Foi lá que encontrou Santo Alberto Magno, doutor da Igreja também, que foi o seu mentor nos seus primeiros anos de teologia, né? Catedrático da cadeira de teologia do convento de São Tiago, em Paris. Santo Alberto, ao ser enviado em seguida pelos seus superiores em Colônia, na Alemanha, para ensinar no novo Studium Generale, que era, digamos assim, a faculdade mesmo aberta de teologia, de filosofia, levou consigo Tomás, em quem ele via um grande potencial teológico, né? Então, em 1248, Tomás tinha 23 anos, né? Levou consigo, Alberto, né? Levou consigo Tomás para Colônia. Nessa época, com 23 anos, foi que Tomás tinha recebido a proposta de Inocêncio IV para ser abade do Monte Cassino. Então, você vê que com 23 anos já era um homem profundamente decidido pela vontade de Deus e pelo que Deus queria realizar através dele na vida dos seus irmãos, né? Um pouco sobre o temperamento de Tomás, se fala muito que ele era calado, taciturno, reflexivo, né? Alguns companheiros de estudo o tinham até por um pouco devagar, né? Sonhador. E Santo Alberto Magno, uma vez rebatendo uma brincadeira que faziam com ele, chamando de boi mudo, né? Porque ele também era forte de corpulência. Acho que, inclusive, a única característica que eu tenho com ele, né? Então, mas o amor à Eucaristia também, Daniel. Talvez. Eu amo a Eucaristia. E é inteligente. Mas, não, aí já vocês estão exagerando, né? Então, voltando aqui, Santo Alberto rebateu, né, essas brincadeiras e disse: chamai-o de boi mudo, mas em sua doutrina ele produzirá um dia um tal mugido que será ouvido pelo mundo inteiro. Profeticamente, ele enxergava toda a sabedoria divina que se derramava através de São Tomás nos corações aos quais ele era enviado, né? Por sinal, São Tomás ele vivia em plenitude o ideal dominicano, né? Transmitir o fruto da sua contemplação. Por isso, quando se fala, isso é muito importante, eu acho que faz parte da atualidade de São Tomás para nós, porque existe, graças a Deus, um movimento aqui no Brasil hoje de nova valorização dos estudos, né? E São Tomás valorizava os estudos, mas atenção, para ele, o estudo da teologia, como dizer, fundamentado em uma boa filosofia, não era nunca algo puramente não era um intelectualismo, mas era um exercício, claro, da razão, mas que ajudava na contemplação. Na verdade, ninguém sabe onde um começa e o outro começa. Ele, com sede de Deus, estudava as coisas de Deus, e ao estudar as coisas de Deus, ele encontrava mais o Senhor e aprofundava a sua contemplação, e por isso transmitia aquilo que ele recebia do próprio coração do Senhor. Por isso a sua doutrina tem séculos, né? Quando você fala algo puramente humano, se perde com as coisas que passam. E Tomás não, ele falou daquilo que colheu do coração de Deus. Era um homem ele amava os salmos, porque vivia uma vida comunitária intensa, a liturgia das horas, e você vê que São Tomás assim podia, inclusive a sua aula inaugural na regência, onde diz a legenda, ele chorava muito durante a noite, dizendo: sobre o que eu vou falar, Senhor? Sobre o que eu vou falar? E ele partilhou depois que teve um sonho com um venerável frade dominicano, que os seus comentadores dizem ter sido São Domingos, né, de Gusmão, fundador, que dizia para ele: tu comentarás tal versículo do Salmo, né, dos céus caem sobre as montanhas,
os rios de água viva, né? E assim ele recebia realmente das intervenções divinas da sua vida contemplativa o que ele transmitia para aqueles aos quais o Senhor enviava, né? Em seguida, Tomás, estamos aqui com Tomás em Colônia, na Alemanha, lecionou como professor aprendiz. Na época se começava dando curso de Sagradas Escrituras, foi por essa época que ele escreveu um dos seus primeiros grandes escritos, o comentário literal sobre Isaías, como também o comentário sobre Jeremias. Em 1552, aos 27 anos, retornou para Paris, concluindo, né, uma especialização, e tornou-se bacalaureus sententiarum, isto é, ele tornou-se um comentador das sentenças de Pedro Lombardo, que era um compêndio de teologia que serviu como base para o estudo da teologia durante vários séculos na Idade Média, né, tendo sido substituído apenas séculos depois pela própria Suma Teológica de São Tomás, né? Então ele tornou-se professor mesmo, regente, né? Compôs nessa época um enorme comentário sobre as sentenças de Pedro Lombardo. Escreveu também uma das suas grandes obras filosóficas, sobre o ente e a essência, o ser e a essência, né, para os seus irmãos dominicanos de Paris, né? Eu fico imaginando você ali, escreva sobre isso, né? E ele escreve, né, uma coisa profunda daquela, né? E difícil de, quando a gente não está acostumado com a linguagem metafísica, né? Na primavera de 1256, aos 31 anos, foi nomeado regente principal de teologia em Paris e escreveu a obra que se chama Contra aqueles que ameaçam a devoção a Deus e a religião. Porque havia um movimento nas universidades de Paris contra as ordens mendicantes, né? Levado por Guilherme de Santo Amor, que inclusive escreveu um tratado defendendo as riquezas no clero, né? Tem coisas que às vezes a gente se questiona, mas pelo menos ele teorizou, quando na verdade muitos vivem sem teorizar, né? Durante o seu mandato, de a primeira regência em Paris, de 1256 a 1259, escreveu também uma grande obra chamada As Questões Disputadas sobre a Verdade, De Veritate, né? 29 questões sobre aspectos da fé e da condição humana. Também é uma obra muito importante a nível antropológico também, que São Tomás escreveu. Além de ter escrito também questões propostas da audiência acadêmica, porque os estudantes eles propunham várias questões para os mestres desenvolverem. Existiam momentos de disputa pública, né, que podiam durar horas ali, e claro que o De Veritate tem uma complexidade, onde os especialistas dizem que muito provavelmente não foi uma disputa pública, porque numa disputa pública você não tem o tempo de levar o aprofundamento necessário a algumas questões que são tratadas nesse tratado. Mas o que pode também ter acontecido é que houve algum tipo de disputa, nem que tenha sido apenas no ambiente universitário, e depois foi se colocado por escrito, onde ele teve a oportunidade de aprofundar ainda mais os seus argumentos, né? Aí são as questões que os especialistas se colocam, né? Também nessa época ele comentou o De Trinitate de Boécio, né, um filósofo romano do século VI, né, e inclusive foi um dos pouquíssimos, ou talvez o único medievalista que tenha comentado Boécio, né, que no final desse período havia começado a Suma contra os Gentios, um tratado onde ele vai desenvolver os argumentos da fé católica a partir dos questionamentos próprios do mundo pagão da época, né? Em 1259, aos 34 anos, né, se você está nos assistindo e tem essa idade, olha aí o que é que uma pessoa com 34 anos é capaz de fazer quando ela é focada, né? Uma outra atualidade de São Tomás de Aquino, ele não se deixava distrair. Ele dizia: eu não compreendo como um consagrado
pode conversar sobre outra coisa a não ser Deus e as coisas que são para ele ordenadas, né? E ele, inclusive, se retirava até nos recreios, né, do seu convento, quando se começava a falar de coisas que não eram, pelo menos, diretamente ordenadas às coisas de Deus. Então, era um homem profundamente unificado, porque ele morreu jovem, né, com 49 anos ou 50, e escreveu uma obra monumental. Então, aos 34 anos, ele foi para Nápoles, terminada a primeira regência em Paris. Em 1260 foi enviado a Orvieto como leitor conventual responsável pela formação dos frades dominicanos. Foi lá que ele terminou a Suma contra os gentios e escreveu obras para o Papa Urbano IV, como, por exemplo, a liturgia da recém-criada festa de Corpus Christi, né? São Tomás era um apaixonado pela Eucaristia, um outro ponto de uma atualidade. Hoje em dia, se a pessoa não tiver uma experiência forte com a Eucaristia, se alimentar do Senhor, tanto na adoração como na própria celebração eucarística e na comunhão, não tem como permanecer de pé, né, diante do... Daniel, nesse ponto é tão atual que os mais belos hinos eucarísticos da Igreja foram compostos por São Tomás de Aquino, né, a pedido do Papa em cada festa. E aí nós temos hoje, nós bebemos, nós contemplamos, nós rezamos, nos emocionamos com os hinos eucarísticos de São Tomás de Aquino. Hinos profundamente poéticos e ao mesmo tempo teológicos, que são fruto de uma pessoa fruto da sua contemplação, mais uma vez, né? Em 1265, aos 40 anos, foi convocado pelo Papa Clemente IV para servir como teólogo papal. Foi também ensinar no Studium Conventuale de Santa Sabina. Foi em Santa Sabina que começou a escrever a sua obra-prima, a Suma Teológica. Ele concebeu esta obra, agora presta atenção, né, para ajudar os estudantes dos primeiros anos de teologia, né? Esses pobres têm que ter uma obra mais adaptada ao seu parco nível, né? Os noviços, né? E hoje em dia, assim, você precisa de toda uma preparação que, inclusive, que vale a pena, né? Inclusive, você pode adquirir o nosso e-book do professor Elton Alves, onde ele vai nos ensinar, levar pela mão, né, para podermos entrar na descoberta da Suma Teológica. A José vai já falar um pouquinho dela aqui também, né? Então, em 1268, foi chamado de volta a Paris, aos 43 anos. Estou falando demais já. Mas, pelo menos, a gente tem uma boa ideia da vida de São Tomás, né? Para uma segunda regência. Foi lá que foi um período difícil para ele, porque ele teve que combater o averroísmo, né, e o aristotelismo radical, né? Havia um tal encantamento com alguns pensamentos filosóficos que começou-se a absolutizá-los em detrimento até de alguns artigos da fé. E por isso que a gente tem que ter atenção. Realmente a razão, ela traz um deleite quando você entra em contato com a verdade, mas isso não pode gerar uma sedução que nos tire dos caminhos de Deus, né? E aí Tomás, durante os 3 anos da segunda regência, ele desenvolveu vários debates entre 1270 e 1272 sobre as virtudes em geral, mas onde ele pôde responder de um por um. Inclusive tem um ícone, uma pintura, onde mostra a vitória de São Tomás sobre Averroés. Mostra Averroés por terra, né? E Tomás com a Eucaristia vencedor, né? Em 1272, aos 47 anos, Tomás deixou Paris, voltou para Nápoles para assumir o posto de regente de um novo estúdio. Trabalhou na terceira parte da Suma Teológica. Em Paris, na segunda regência, ele escreveu, ditou, né, melhor dizendo, eram os seus secretários que escreviam a segunda parte da Suma. Em Nápoles, ele escreveu a terceira, que ficou inacabada, né?
E em 6 de dezembro de 1273, ele teve muito provavelmente uma experiência mística, onde o Senhor lhe mostrou assim um pouco da sua beleza eterna, né? E disse: Tomás, o que queres após ter falado e escrito tão bem sobre mim? Né? E Tomás respondeu: somente a ti, Senhor, somente a ti. E aí a gente mostra que ele não permitiu que lhe subisse à cabeça todo o seu conhecimento. São Paulo fala, né, a ciência incha, no caso de São Tomás, porque ele estava enraizado no que não passa, ele entrou numa dinâmica de humildade tão grande que a única coisa que satisfazia o seu coração era o próprio Senhor. Somente a ti, Senhor. E aí depois ele não conseguiu mais escrever, né? O seu secretário lhe suplicava que ele ditasse mais alguma coisa, e ele respondeu: não posso mais escrever, pois até hoje tudo o que escrevi não passa de palha, né? Dirigindo-se ao segundo concílio de Lyon, em 1274, dizem alguns comentaristas que ele bateu a cabeça numa árvore, enfim, são muitas as histórias. O certo é que ele adoeceu gravemente e morreu no dia 7 de março de 1274, dizendo: pelo teu amor estudei e me mantive vigilante, trabalhei, preguei e ensinei. Tudo por amor a Deus, e o amor tudo sacraliza. Esse é o nosso grande santo, Joséfo. E a sua obra-prima, Joséfo, queremos conhecer a Suma Teológica, né? O que podemos fazer para nos aproximar desse monumento da fé cristã? Então, depois de conhecer um pouco e tão bem, né, pela introdução que o Daniel deu da vida de São Tomás de Aquino, podemos já compreender e ver a grandeza realmente desse homem, completamente absorvido em Deus, com inteligência monumental, porém, como o Daniel colocou tão bem, com sabedoria, porque a inteligência sem sabedoria leva ao orgulho. Uma característica, já deu para ouvir, né, de alguns aspectos da sua vida, uma das suas características muito grande era a humildade e a busca da verdade. Então, a Suma Teológica, essa grande obra, a obra-prima de São Tomás de Aquino, que ficou incompleta, né? Ele morre sem ter concluído a parte escatológica, não está presente na Suma, que seria a última parte da Suma. E uma coisa interessante na Suma, podemos lê-la, e são tantas... Ela já tem uma divisão muito sistemática, o pensamento e a forma de escrever de São Tomás de Aquino é muito sistemática, porém é importante saber o seu estilo, né, como ler a Suma, porque cada questão, Tomás de Aquino primeiro traz, ao colocar uma questão, tudo o que já foi dito. O que diz a filosofia, o que disse, no caso, Aristóteles, o que diz Pedro Lombardo, o que diz Santo Agostinho, o que disseram os padres da igreja sobre aquele tema, o que dizem os opositores e os críticos. Então, ele é um homem de diálogo. Uma das características belas ao ler a Suma Teológica é perceber isso. Ele não vem simplesmente com a sua compreensão e com a verdade que ele vai expor, mas ele dialoga e ele consegue colher aquilo que é bom do que foi dito e corrige os erros e ilumina o que está errado e vai dialogando. Então é muito interessante ver essa estrutura. Primeiro ele escuta, responde e dialoga. Depois vai respondendo a cada uma das questões que ele apresentou do que foi dito sobre aquilo. E há uma arquitetura na Suma Teológica, há um estudioso de São Tomás de Aquino, um carmelita contemporâneo nosso, francês, né, o padre Letel, que ele apresenta a Suma Teológica de uma forma muito bela, que é como uma catedral gótica. A arquitetura da Suma Teológica traz como essa estrutura da catedral gótica e que vai elevando, né, uma característica do gótico é isso, a elevação, né, levar tudo para Deus. Então, se nós vemos a Suma, que é dividida em 3 partes, nós vamos ver que a primeira parte fala de Deus. Então, quem é Deus? Se Deus existe, vai falar da Trindade, as pessoas da Trindade. Depois de falar de Deus, vai falar da criação.
e o ápice da criação, que é o homem. Então, na segunda parte, se dedica ao homem. Então, ali nós vamos encontrar toda a dimensão antropológica de Tomás de Aquino. Vamos encontrar a dimensão do homem pecador chamado à salvação e salvo, a dimensão das virtudes, as paixões humanas. Depois, então, a primeira parte, Deus, o homem, e a segunda parte, o Deus que se fez homem, que redime o homem, a parte cristológica específica da Suma. Então, nós vemos a Suma nessa dimensão da Kenos, então, Deus, o homem, e o homem é elevado no Deus que se faz homem. Então, é uma estrutura muito bela da Suma Teológica. E, falando da Suma, dessa dimensão, dessa estrutura da Suma, para mostrar a atualidade de São Tomás de Aquino, que poderíamos pegar tantos pontos, eu queria falar um pouco aqui, queria trazer nesse diálogo a dimensão antropológica, sobretudo a dimensão de quem é o homem, da identidade humana e do ser pessoa. Porque nos debates atuais, essas últimas 3 décadas, sobretudo, tem se colocado muito em xeque a dimensão do ser pessoa, o conceito de pessoa, e nós vamos vendo tantas posições e tantas visões, tantas escolas de pensamento hoje, pensamentos frágeis, porque tem uma fragilidade na base antropológica em conhecer quem é o homem, e aqui nós nos encontramos com tantos dualismos. E São Tomás de Aquino, ao apresentar a dimensão humana, quem é o homem, ele só faz a segunda parte depois da primeira, ou seja, a origem do homem, de onde o homem veio. E o homem não fica ali preso em si mesmo. A terceira parte vai mostrando exatamente a que o homem é destinado, a grandeza de onde ele veio, quem ele é e para onde ele vai. Então, tem toda essa dimensão inteira do homem, mas desde a sua essência. E houve, ainda muito recente, não muito distante, um debate na sociedade italiana, São Tomás de Aquino, tomista, sobre exatamente a atualidade do pensamento de Tomás de Aquino. E nessa dimensão antropológica, ao ler esses artigos, ao pegar as atas desse congresso, eu fiquei muito feliz com esse diálogo em poder trazer essa dimensão aqui. E eu quero trazer um pouco da reflexão de uma professora que eu tive a alegria de estudar um pouco com ela, que é a Laura Palazzani. A Laura Palazzani, trazendo a atualidade do pensamento de São Tomás de Aquino, ela traz primeiro a dimensão filosófica da fragilidade já desde a Idade Moderna, desde Cartésio, Descartes, que, com a separação da res cogita com a res extensa, faz essa separação do homem, na sua identidade, onde o centro do homem, a verdade do homem, a sua identidade vai estar somente no ser pensante. E depois, se nós pensamos em outras dimensões da filosofia que vão absolutizando aquele pensamento de Descartes, por exemplo, se pensamos no empirismo, que coloca em xeque e critica o conceito de substância e vai acreditar que a pessoa é o quê? Apenas um facho de luz, um facho de ideias. Então, vai fragilizando e nós nos encontramos hoje, na atualidade, com essa fragilidade, fragmentação da pessoa. E aí a Laura Palazzani traz precisamente para o nosso tempo de hoje, com a biotecnologia, com a ciência desenvolvida especialmente na dimensão bioética. Se não compreendemos quem é o homem, quem é a pessoa, nós vamos simplesmente absolutizar e permitir o descarte humano, porque não sabemos quem é o homem. E não sabendo quem ele é, tudo pode ser permitido, porque ele é qualquer coisa, ele é tratado mais ou menos como objeto. Então, a Laura Palazzani, me permitam ler esse trecho, que eu acho fenomenal, quando ela vai trazendo essa atualidade de Tomás. No pensamento atual da bioética, o grande problema e a grande questão não são os pontos mais absurdos que nós encontramos. Esses pontos absurdos ou polêmicos, eles têm uma raiz. E a raiz é exatamente essa fragilidade de saber quem é o homem. Ou seja, existe um conceito vago hoje sobre pessoa. E para combater essa ambiguidade é preciso recorrer
ou, como ela vai dizer, tematizar de novo a dimensão filosófica do ser pessoa. Ou seja, exatamente aquela dimensão filosófica tomista, que soube dar razão exatamente ao ser humano e à sua essência. E isso numa perspectiva ontológica, numa perspectiva da sua substância, recuperar o sujeito, o significado original do sujeito, segundo o conceito tomista. Se trata de uma definição concentrada sobre o sujeito na sua substância, naquilo que ele é, mas também concreta na sua natureza, porque o homem ele tem sim uma identidade, uma ontologia que não pode se separar. E isso diz respeito também à racionalidade. E quando a razão ela é diminuída numa sociedade e no meio científico, então também vai ser fragmentada a dimensão do conceito de pessoa. Nesse sentido, as funções, se eu compreendo que o homem ele é uma unitotalidade de corpo e alma espiritual, né? Ou seja, aquela dimensão que a pessoa é a substância individual de natureza racional. Tomás de Aquino, quando vai trazer de novo aquele conceito de Boésio, de pessoa, ele vai iluminar e vai comentar isso daqui. E Laura Palazzani diz exatamente isso. É preciso trazer de novo esse conceito. E, a partir daí, ao compreender quem é a pessoa, vamos compreender que as funções, os atos, as propriedades do ser humano não existem em si mesmos. Não existem por si mesmos. Mas existe somente como função e atividade acidentais de um indivíduo humano. Isso daqui é fundamental no tempo de hoje. O que eu faço, ou o que eu aparento ser, ou o que eu sinto, eles não existem por si mesmos. Então, a identidade humana ela não pode ser fundamentada em funções, em sentimentos. Isso não existe sozinho. São atividades de um ser. E de um ser que é unitotal, unidade de corpo e alma espiritual. É preciso resgatar de novo essa inteligência com relação a quem é a pessoa, porque senão nós fazemos um grande mal ao próprio ser humano. É a definição, e essa definição total de quem é a pessoa, que vai permitir compreender a unidade e a permanência da identidade do ser humano. E, a partir daí, é graças a essa dimensão ontológica, porque nós estamos no tempo em que dizem que é o pós-metafísico, né, o pós-ontologia. E se é pós-ontologia, significa que a verdade vai estar somente naquilo que nós tocamos, no empírico, na matéria, no que eu sinto. Mas o homem não é só matéria, não é somente aquilo que nós vemos. E é por causa disso que nós encontramos tantas fragilidades psicológicas e espirituais hoje, por essa separação, não saber quem é a pessoa. Então, é graças à recuperação dessa dimensão ontológica, metafísica, da identidade da pessoa, que nós podemos, sim, afirmar quem é o ser humano. E que ela existe em virtude da sua natureza racional. E que ela não cessa e não deixa de ser pessoa em nenhum momento. Nem mesmo antes de começarem as suas funções vitais, e nem mesmo se cessam as suas funções no sentido de funcionamentos biológicos, se tratamos de um ser, por exemplo, em estado vegetativo. Então, a vida não vai ser descartada, porque não tem mais prazer ou porque não pode mais operar. Quando recuperamos o sentido total de pessoa, então nós compreendemos que não cessa. Ela permanece enquanto a vida. Então, isso é super atual, trazer a compreensão de quem é a pessoa. E numa discussão recente, né, como nesse debate aqui, se traz isso, a necessidade de recuperar essa visão que São Tomás de Aquino teve da totalidade do ser humano, para que hoje não se façam tantas aberrações ao ser humano. É preciso salvar o homem compreendendo quem é o homem. E, para isso, é necessário o uso da razão. Não podemos abdicar da razão, porque senão cometemos os grandes erros que nós vemos nesse tempo, né, Jonas? Isso mesmo. E aí, Josefa, Daniel, né, você que nos acompanha de casa, é exatamente partindo dessa compreensão do homem como um ser dotado de
razão, mas também de alma, tem a sua espiritualidade, mas tem a sua racionalidade, que eu gostaria de falar exatamente sobre o grande legado de São Tomás de Aquino, que é o diálogo entre fé e razão. Só para a gente contextualizar um pouco e entender o que acontecia na época, na Europa, de São Tomás de Aquino, né? Existia-se, fruto dessa ideia dualista de corpo e alma, uma depreciação muito grande do que era o corpo, do mundo criado, do mundo material. E aí, os dominicanos, ao qual São Tomás de Aquino era totalmente fiel ao espírito dominicano, os dominicanos nascem com esse intuito de andarem como mendicantes, mas também através do estudo, porque eles acreditavam que por meio do conhecimento se podia ajudar essas pessoas a vencer essa visão errada do homem, de Deus, as imagens erradas que se criavam a partir desse dualismo. Então, São Tomás, fiel a esse princípio dominicano, né, ele parte exatamente, em toda a sua metodologia, ele parte do mundo sensível, das coisas criadas, da racionalidade, para se chegar a Deus, né? O Chesterton, em um dos seus livros sobre São Tomás de Aquino, ele usa um exemplo que eu acho muito interessante, que ele faz a distinção entre um tomista, entre São Tomás, e o místico. Que ele diz o seguinte: o místico parte daquela experiência intelectiva, aquela experiência de Deus, para chegar à conclusão de que Deus é como um sabor de uma maçã. Em vez, o tomista, né, São Tomás, parte da maçã, do sabor da maçã concreta, para chegar ao conhecimento de Deus. E Tomás foi um grande místico, podemos assim dizer também. E Tomás foi um grande místico. E aí entra o que Chesterton diz, né? Que seja São Tomás, o tomista, ou seja, o místico, no centro do místico e no centro do coração do tomista está a experiência de Deus, né? E aí a gente não pode olhar para esse diálogo entre fé e razão desassociado dessa experiência fundamental de São Tomás, que é ter esse coração totalmente centrado na vontade de Deus, em Deus. Já desde a sua infância, né, quando ele frequentava lá o mosteiro de Beneditino, dizem a alguns autores, algumas biografias, né, a lenda de que ele tocava os irmãos e perguntava quem é Deus, né? Ou seja, essa inquietação, essa busca por Deus, essa busca pela verdade, perpassa toda a história de São Tomás. Então, o fundamento desse diálogo entre fé e razão nasce nesse contexto de dualismo entre corpo e alma, essa desvalorização do mundo criado, do corpo, né? E São Tomás parte dessa retoma, né? Se apropriando dos conhecimentos filosóficos de Aristóteles e tudo, exatamente partindo da racionalidade para se chegar ao conhecimento de Deus. O pensamento de Aristóteles por um bom tempo, é colocado de lado, né? E ele vai ser, os livros de Aristóteles vão começar a ser estudados e traduzidos pelos árabes. Mas se percebe que muitas dessas traduções, muito desse conteúdo, contém determinados erros, né? E aí, diante da filosofia aristotélica e da interpretação do pensamento árabe da filosofia aristotélica, se perguntava se podia conjugar fé, o conhecimento teológico, o conhecimento da fé, e aquele conhecimento filosófico, aquele pensamento racional, construído sem a fé, sem a dimensão da revelação, né? E aí, diante de muitas críticas na época, né, de que não se podia desassociar, inclusive o Daniel falava no início, que os livros de Aristóteles eram proibidos, né? O filósofo estudado pelos inimigos. Pelos inimigos, exato. Ave Maria, heresia, viu? E aí, São Tomás era convincente de que, por meio daquele conhecimento racional, se podia conhecer a Deus, aprofundar os mistérios da fé, né?
aprofundar os mistérios da fé. E aí ele se decide por traduzir, por estudar, interpretar dos originais, né? Ele teve acesso tanto aos originais, como ele teve acesso às interpretações já feitas na época pelos árabes. Então, a partir desse, ele se pergunta, né? É possível conjugar, é possível colocar juntos esse conhecimento filosófico que nasceu antes do conhecimento da fé, pode-se dizer, né? Sem a revelação? E aí é muito belo que, numa das catequeses de Bento XVI sobre São Tomás de Aquino, ele comentando São Tomás de Aquino e esse fato da vida de São Tomás, ele coloca exatamente que aquela filosofia sem a revelação, no coração de São Tomás, era aquele pensamento de que essa filosofia, ela espera, ela anseia conhecer o mistério da revelação. E é exatamente isso que São Tomás faz, né? Junta e diz que esse conhecimento filosófico, o pensamento racional, não elimina a fé, né? Mas a fé aprimora, né? Aperfeiçoa, né? Como o próprio São Tomás diz, a graça pressupõe a natureza, esse mistério da fé pressupõe a natureza, o mundo criado, mas essa fé, a graça, ela aperfeiçoa a natureza, né? Jonas, você me permite, você falando sobre isso, numa das críticas, eu acho muito bela a resposta de Tomás, de Santo Tomás de Aquino, que exatamente quando ele começa a traduzir e a comentar Aristóteles, foi muito criticado, e uma das críticas que ele recebia era: como é que você pode colocar água, não pode misturar água no vinho? As críticas eram com a linguagem sacramental, uma linguagem litúrgica. E a sua resposta foi: a água no vinho não vai aguar o vinho, mas vai exatamente transformar, o vinho transforma a água e a eleva. Então, aquela gota de água colocada no vinho não vai aguar o vinho, que era, no caso, a teologia, que numa analogia, né, a teologia e a filosofia. Mas a água colocada ali se transformará em vinho. Muito belo. E é interessante, muito belo isso, né? Porque muitas vezes, quando a gente vai se aproximar do conhecimento de São Tomás, a gente se aproxima com muito temor, porque realmente é um conhecimento grandioso, né? Sem dúvida, a gente precisa tirar o chapéu para tudo aqui, para toda a obra intelectual de São Tomás de Aquino. Mas era um homem profundamente com os pés no chão, com os pés na realidade, né? E o princípio, o método usado por São Tomás, o método especulativo, ele parte exatamente do mundo sensível para se conhecer a Deus. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente pensa que pode ser algo muito abstrato e muito distante da nossa realidade, né? E ele distingue as duas coisas, né? O método a priori, né? E o método a posteriori. A priori eu parto da essência das coisas para se chegar aos seus efeitos. O método para conhecer da investigação teológica, investigação da fé, para São Tomás, esse é a posteriori. Eu parto do efeito das coisas para se chegar a Deus, para conhecer Deus, né? E isso desmistifica quando a gente vai ver qual é a necessidade que São Tomás tem, por exemplo, de provar a existência de Deus, né? Não é uma defesa, como é que se diz, daquela pessoa que estão dizendo que Deus não existe, agora eu vou provar que Deus existe. Não, exatamente pela constatação natural, olhando para o mundo criado, eu reconheço as evidências de Deus. Reconheço a existência desse Deus que é presente na minha vida, que não é distante do homem, né? E a gente vai ver na Suma Teológica, em todos os outros livros, principalmente assim, quando ele vai falar sobre o homem, toda essa dimensão do mundo criado, seja a racionalidade, ou seja o próprio conteúdo da fé, eles vão ter a sua origem em Deus, né? Então a gente sempre volta para esse princípio da centralidade, da primazia em Deus. E essa característica muito concreta de São Tomás, né? O santo que vive de fato no tempo, né, na história, e
transborda aquela experiência que ele vive com Deus. E Jonas, eu acho interessante porque muitas vezes São Tomás ele se torna quase como que um santo patrono de um certo tradicionalismo exacerbado, quando na época ele não era tido como um homem tradicionalista, né? Porque ele revolucionou o estudo da filosofia e da teologia ao analisar, ao comentar os escritos de Aristóteles e ao enxergar uma certa ordenação de todo esse saber para o mistério da fé. Daniel, e dentro disso está aqui uma outra grande atualidade, necessidade de aprender com São Tomás de Aquino, né, no nosso tempo, é exatamente a capacidade de diálogo. Tomás de Aquino dialogava, só o fato de ter estudado e ter tido a coragem de pegar os escritos de Aristóteles, que eram só críticas e medo, ele vai sem medo, ele dialoga, é um homem aberto ao diálogo. Eu falei que a Suma Teológica é apresentada, né, na visão, como nos apresenta esse estudioso, o Padre Letelo. A Suma Teológica é construída como essa catedral gótica, aí é uma outra dimensão do diálogo de São Tomás de Aquino, dessa capacidade de diálogo. Porque as catedrais góticas, elas têm aquelas 3 portas. A porta principal, a do meio, é a maior. E aí, no caso, compreender a obra de Tomás de Aquino, ele mostra que há várias portas, há vários modos que pode-se chegar a Deus. Né? Deus se faz acessível ao homem. Essa grande porta é a revelação, ali está a Sagrada Escritura, ali está a tradição, é essa grande porta. Mas não é a única. Outras pessoas, há aqueles que vão entrar nessa catedral, que vão entrar em contato com Deus no corpo de Cristo, por uma das outras portas, a filosofia. E por isso, a abertura que ele tem em dialogar, e em estudar e em comentar todos os outros sem medo. A verdade, ela não se esconde, não tem esconderijo, e ela não se arma de preconceitos com quem fala diferente. Tomás de Aquino, ele é muito atual. E há uma outra porta, a natureza, a ciência, a natureza, a criação. É um outro meio também. Basta ver as vias, como falou Jonas, né, as vias de conhecimento de Deus, que São Tomás de Aquino vai falar, vai explicar. Então, essa, para mim, é uma das grandes também atualidades de Tomás de Aquino, é essa abertura, essa capacidade de diálogo. E, por isso, Tomás de Aquino não era fundamentalista, tradicionalista, nesse sentido que nós vamos vendo tantas vezes ele sendo usado como ícone de um tradicionalismo exacerbado. Não, ele é um homem aberto ao diálogo, aberto à verdade, conduzido pela verdade. E partindo dessa imagem belíssima que você usou das portas, José, o caminho que São Tomás faz para fazer esse diálogo entre a fé e a razão é exatamente o primeiro passo que ele dá, é esse de distinguir a teologia da filosofia. Né? E aí os papas, no próprio Concílio Vaticano II, quando em 2 documentos, né, um em relação à formação dos sacerdotes e outro em relação à educação cristã, a Igreja vai propor que os cristãos e os sacerdotes estudem São Tomás de Aquino, exatamente não pela grandeza do seu conhecimento, da sua produção, do quanto ele escreveu, mas pela genialidade de, na sua síntese, distinguir bem o que é teologia, o que é filosofia, e dizer que essas duas coisas caminham juntas, como estradas paralelas, né? Que elas não caminham separadas. Né? E que a filosofia, o conhecimento racional, ele é aperfeiçoado pela fé. Né? E o conhecimento da fé, a ciência teológica, ela precisa fazer uso da racionalidade. Né? Ela serve à racionalidade. Quer dizer, a racionalidade serve à fé. E nesse serviço, em nada essa racionalidade ela é humilhada ou sofre uma depreciação por usar esse conhecimento da fé. As 2 asas que dirá São João Paulo II em fé e razão, né? Exatamente. Então, queridos irmãos, você vê aí todo um programa de atualidade sobre São Tomás de Aquino. Você vai poder e terá a oportunidade de mergulhar em vários desses
conceitos e contribuições de São Tomás no curso que o Instituto Parresia propõe a você. Nós vamos falar sobre, por exemplo, da vida de São Tomás de Aquino, nós vamos falar sobre um pouco da sua grande obra, a Suma Teológica, como ler a Suma Teológica. Nós vamos também falar um pouco da contribuição filosófica de São Tomás de Aquino. Falaremos da cristologia de São Tomás, da teologia de uma maneira geral e da cristologia. E vamos terminar o curso falando sobre a contemplação segundo São Tomás de Aquino. Então, são várias dimensões do aporte que São Tomás traz para que nós possamos estar mais unidos a Deus. Inclusive, tem uma obra de Jacques Maritain chamada Distinguir para Unir, né? Os graus do saber, né? Então, pedagogicamente, São Tomás distingue para que nós possamos ter bem fortificadas as bases daquilo que compõe o saber humano, para em seguida unir e nessa união estarmos um só coração, uma só fé, todas as nossas forças voltadas para o Deus vivo. Então fica aí o convite, né, depois dessa nossa conversa de quase 1 hora, para que você possa se inscrever no curso de São Tomás de Aquino e conhecer um pouco mais deste grande doutor da igreja. Saiba, inclusive, que só pode trazer um grande bem para a sua vida espiritual, para a sua vida, para as dimensões da sua vida humana, porque São Tomás contribui para nós aprendermos a viver a unificação do nosso ser. Aproveito nesse instante final também e te convido, se inscreva na nossa plataforma, se inscreva no nosso canal. Também, se você gostou dessa conversa, né, não deixe de confirmar que você gostou, né? Dê o seu like aí, porque isso daí ajuda, né? Os algoritmos vão entender que é um conteúdo bom e você vai estar ajudando a evangelizar, levar esse conteúdo para outras pessoas. Eu espero que a gente possa ter ajudado e motivado você a se inscrever e participar do nosso curso. E digo uma coisa, né? Não tenham medo de aproximar-se, de conhecer, de estudar São Tomás de Aquino. Afinal de contas, ele escreveu para os noviços, né? Não foi para os doutores. Então, para quem está iniciando como nós, tá ok? Exato. Então, fica esse grande convite. Muito obrigado pela sua participação. Não se esqueça de se inscrever no nosso curso e conhecer mais desse grande santo. Deus abençoe a cada um de nós. Shalom. 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 Eu vou te dar 3 motivos porque você, como católico, deve estudar teologia. A teologia é uma ciência divina e, segundo Santo Tomás de Aquino, o mínimo conhecimento que você puder adquirir das coisas altíssimas é mais desejável que o conhecimento certíssimo de coisas mínimas, porque o estudo da teologia é capaz de transformar e nos dar uma nova qualidade e maturidade na nossa vida de oração. Porque para evangelizar, precisamos conhecer melhor e compreender com mais profundidade os mistérios da nossa fé, para dar aos homens a razão de nossa esperança. E para lhe ajudar na sua formação, nós do Instituto Parresia te oferecemos uma escola online de teologia. São aulas ao vivo, gravadas, material de apoio e muito mais. Está esperando o quê? Seja aluno da melhor plataforma de ensino católico do Brasil. Matricule-se já! Saiba mais, institutoparresia.org.